Meus amigos, nosso propósito é apresentar as inovações que ocorreram em educação ao longo da história da humanidade. A palavra inovação significa, em síntese, novidade. A palavra inovação se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos, por permitir ganhos de eficiência em processos, quer produtivos, quer administrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços. A inovação tanto pode ser, ou melhor, a inovação tanto pode ocorrer por meio de uma ação perfeitamente planejada, quanto por simples acaso. A maior parte das inovações em educação, em especial as mais bem-sucedidas, resultaram de uma busca consciente e intencional de oportunidades para inovar. As inovações em educação podem ser classificadas em dois grandes grupos. O primeiro grupo seria a inovação radical ou de ruptura, que se caracteriza pela incessante busca de algo novo, que leva a ruptura e quebra de paradigmas anteriores. O segundo grupo, relacionado com inovações, diz respeito à inovação incremental, ou inovação por processo de melhoria contínua, que se caracteriza por uma busca de aperfeiçoamento constante e gradual. Então, este é o conceito de inovação, então nós vamos apresentar, a partir deste momento, os resultados da nossa pesquisa sobre a inovação em educação. Eu começo falando do que aconteceu na Antiguidade. Na Antiguidade, o povo da Fenícia, que ocupava a região dos atuais Líbano, Palestina, Síria, Israel, inovou ao simplificar a técnica da escrita, até chegarem finalmente a um sistema puramente alfabético. Antes de tudo, é importante observar, meus amigos, que desde a pré-história até a Antiguidade, e até durante a Antiguidade, eu diria até mais do que além da Antiguidade, quer dizer, durante séculos, eu diria até mesmo a Idade Média, até a Idade Média, na Europa, mas até mesmo até o século XX, em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, a educação que se praticava era baseada na oralidade, ou seja, os pais passavam para os filhos seus ensinamentos baseado nas suas experiências de vida e baseada na oralidade. A escrita, ela aconteceu a partir desse caso, desse exemplo que eu lhes falei da Fenícia, que desenvolveu um sistema alfabético. E a partir daí, outros povos
passaram também a desenvolver sistemas alfabéticos que passaram a fazer parte dos sistemas educacionais que existiam nesses países desde a antiguidade. O Império Romano foi o primeiro a promover a inovação de um sistema de ensino oficial, a partir de um organismo centralizado e sob a responsabilidade do Estado. Porque até o Império Romano, a educação não era tarefa do Estado. A tarefa era das famílias passarem seus conhecimentos para os seus filhos e assim sucessivamente. Mas o Império Romano inaugurou a participação do Estado com relação ao sistema educacional. A Idade Média é tida como a Idade das Trevas. Apesar disto, foi neste período que ocorreu uma grande inovação na educação, com o nascimento das universidades, no ano 1000, na Europa. O desenvolvimento da escola como instituição de ensino foi uma inovação na educação que está intimamente ligada à burguesia e ao capitalismo. Além da universidade, outra modalidade de ensino surgiu como inovação na Idade Média, a partir dos anos 1000. As corporações de ofício, que se distinguem da formação escolar pelo fato de ser realizado no local de trabalho, no qual adolescentes aprendizes recebiam orientação de mestres sapateiros, joalheiros, padeiros, a quem ficavam sob sua tutela. No século XVI surgiram duas propostas de educação: a da Reforma Protestante e a da Contra-Reforma, comandada pela Igreja Católica, que até então exercia o monopólio da educação no mundo. Veja bem, durante praticamente toda a Idade Média, a Igreja Católica exerceu esse monopólio. Então, como eu disse, no século XVI surgiram duas propostas de educação, da Reforma Protestante e a da Contra-Reforma comandada pela Igreja Católica. Estas foram as principais concepções de educação que vigoraram a partir do século XVI e séculos seguintes. A expansão da escola começou na Europa com as reformas religiosas, especialmente a luterana, que trouxe como inovação na educação a exigência da presença de meninos e meninas nos bancos escolares, sem distinção de classe. No século XVI e XVIII, ou melhor, nos séculos XVI e XVII, a educação ganhou impulso, adquirindo nova feição, com a inovação das classes escolares divididas por idades. Veja essa inovação, as classes escolares divididas por idades e a proposta de meninos e meninas frequentarem a escola, que foram conquistas dessa época. No século XVI, as igrejas criadas pelas reformas religiosas, especialmente a reforma luterana, desempenharam um papel fundamental na educação, com sua ênfase de as famílias enviarem seus filhos às escolas. No século XVII aconteceu outra inovação na educação, com a renovação pedagógica proposta por Jean Comenius, de ensinar tudo a todos, baseada no empirismo, ou seja, a observação direta das coisas. Comenius propôs uma escola para a vida toda, que, dividida em graus, ensinasse tudo a todos totalmente. O século XVIII foi marcado por inúmeras transformações.
que tiveram grande influência das ideias iluministas. A educação como direito de todos, a obrigação do Estado de manter escolas, o direito à educação pública e gratuita, a garantia de que a escola pública não esteja sob domínio de nenhum credo religioso, foram bandeiras defendidas pela burguesia revolucionária, mas que não foram totalmente colocadas em prática depois que ela se tornou classe dominante. Nos séculos que antecederam a Revolução Industrial, na Inglaterra, em 1786, à medida que a Europa apresentou seus primeiros avanços, tanto na tecnologia quanto no comércio, a importância da educação começou a aumentar. A partir deste momento, pela primeira vez na história, houve a inovação na educação com a formação de recursos humanos voltados para atender necessidades da industrialização, por uma força de trabalho mundida de alfabetização, letramento matemático e habilidades mecânicas. Quer dizer, a Revolução Industrial colocou como exigência para a força de trabalho ter essas qualificações. Ser alfabetizada, ter o letramento matemático, ter o domínio da matemática e habilidades mecânicas. Os trabalhadores desenvolveram habilidades, sobretudo, por meio do treinamento no local de trabalho. Quer dizer, a solução encontrada pelas indústrias, na época, foi treinar no local de trabalho, porque não existia escolas ainda. A primeira Revolução Industrial e o nascimento das fábricas gerou espaço para o surgimento da moderna instituição escolar pública. Foi a indústria, o desenvolvimento da indústria, que fez com que houvesse o surgimento da moderna instituição escolar pública. A fábrica e a escola nascem juntas. As leis que criam as escolas de Estado vêm juntas com as leis que suprimem a aprendizagem corporativa. As corporações de ofício, por exemplo, quer dizer, os treinamentos na fábrica, isso desapareceu com a institucionalização das escolas. Começou a declinar a influência católica na educação, cujo declínio cresceu no século XIX, com a supressão da ordem dos jesuítas. No século XVIII, o processo de laicização da educação, ou seja, a ausência de influência da religião na educação, foi avançando com a subtração da influência religiosa. Jean-Jacques Rousseau é considerado o pai da pedagogia moderna, por representar seu pensamento mais avançado, porque procurou apontar para o homem como alcançar a felicidade, tanto no que se refere ao indivíduo, quanto no que se relaciona às sociedades. Ao formular sua pedagogia, traçou as linhas com o objetivo de fazer da criança um adulto bom, baseado na sua crença na bondade natural do homem. Propostas inovadoras de intervenção estatal no campo da educação já vinham ocorrendo antes de 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa, em vários países. Foi em 1717, na Prússia, que a educação pública foi instituída como escola obrigatória para crianças entre 5 e 12 anos, pelo rei Frederico Guilherme. Posteriormente surgiram leis que impediam a contratação para o trabalho de qualquer criança que não concluísse esse estudo obrigatório. Na Inglaterra surgiu no final do século XVIII o ensino mútuo, iniciativa educacional inovadora promovida por particulares, no qual adolescentes instruídos diretamente pelo mestre atuavam como auxiliares ou monitores, ensinando outros adolescentes. No século XIX surgiram inovações no campo da pedagogia, com as pedagogias de Pestalozzi, bem como as pedagogias positivista e socialista. A pedagogia de Pestalozzi retoma a pedagogia de Rousseau,
que considerava que o homem é bom e precisa ser assistido em seu desenvolvimento. Considera que deve ser desenvolvida a educação moral, intelectual e profissional, estreitamente ligadas entre si, e considerava também que é necessário a instrução levar em conta as diversas experiências que cada aluno deve realizar no próprio meio em que ele vive. A pedagogia positivista de Emílio Durkheim considerava que a educação é um aprendizado social e um meio para conformar os indivíduos às normas e valores coletivos por parte das sociedades. A pedagogia socialista proposta por Karl Marx e Friedrich Engels considerava que a educação significa formação intelectual, educação física e instrução tecnológica, e que é através da educação que se transforma a sociedade. Marx e Engels defendiam a tese de que a escola deveria ser inteiramente laica e livre da influência da Igreja e do Estado. Foi em 1833 que uma lei revolucionou a educação primária na França e no mundo. A lei que instituiu a obrigação de uma escola primária de crianças para comunas com mais de 500 habitantes, além de uma escola de formação de professores do ensino básico em cada departamento francês. Estas leis serviram como ponto de partida para novas leis sobre a educação que surgiram no mundo todo. A inovação representada pela educação à distância, hoje bastante utilizada, mediada por tecnologias em que alunos e professores estão separados espacial e ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem, é conhecida desde o século XIX. Tem gente que acha que a educação à distância é um fato recente, mas não, já vem desde o século XIX. No século XX, o debate educacional envolveu duas grandes correntes teóricas, a Escola Nova e a concepção marxista. Mas antes de falar sobre essas duas concepções, eu gostaria de observar que a educação à distância, no século XIX, era baseada, por exemplo, em dois pilares, os Correios e o rádio. Era através dos Correios que os alunos recebiam material para adquirir os conhecimentos necessários. Mas também se utilizava do rádio como uma forma dos professores interagirem com os alunos. Bem, voltando ao que eu estava abordando sobre o que ocorreu no século XX, no século XX o debate educacional envolveu duas grandes correntes teóricas, a Escola Nova e a concepção marxista. A primeira identificada com o capitalismo e a segunda com o socialismo. Nenhuma dessas correntes foi integralmente aplicada. A Escola Nova foi a corrente pedagógica de maior influência na educação do século XX. Seu teórico foi John Dewey, que teve no Brasil Anísio Teixeira como seu seguidor. Então, as teses que Anísio Teixeira defendeu e introduziu aqui no Brasil foram baseadas na Escola Nova, desenvolvida, formulada por John Dewey, que é um britânico. E, inclusive, com o ensino integral, que, inclusive, hoje em dia, está sendo implementado pelo próprio governo Lula. Mas, como eu estava dizendo, o teórico da Escola Nova foi John Dewey, que teve no Brasil Anísio Teixeira como seu seguidor. A pedagogia de Dewey valoriza a criança, coloca no centro da atividade didática, opondo-se às características autoritárias da escola tradicional. A pedagogia marxista adotava estratégias educativas considerando a centralidade do trabalho na formação do homem, voltada para o futuro, e o papel prioritário que ele deve assumir, enfatizando o valor da educação integralmente humana,
de todas as pessoas libertadas das condições de submissão e alienação. O que eu quero dizer é o seguinte: a pedagogia de Dewey valoriza a criança, coloca no centro da atividade didática, opondo-se às características autoritárias da escola tradicional. Quem teve a oportunidade de vivenciar as escolas como eram praticadas no Brasil no passado, eu, por exemplo, que quando ingressei na escola, no curso primário, inicialmente no infantil, depois no primário, uma das práticas que existia muito naquela época era o uso da palmatória pelo professor. Se o aluno, por exemplo, não tivesse um bom comportamento, fosse indisciplinado, ou tivesse até um mau desempenho como aluno, ele era castigado, recebia castigos, e uma das armas que o professor utilizava para, inclusive, manter a disciplina na sala de aula era o uso da palmatória. Com a escola nova, a palmatória foi abandonada, foi abandonada totalmente. A pedagogia marxista, por sua vez, adotava estratégias educativas considerando a centralidade do trabalho da formação do homem voltada para o futuro e o papel prioritário que ele deve assumir, enfatizando o valor da educação integralmente humana de todas as pessoas libertadas das condições de submissão e alienação. O ideólogo marxista Antônio Gramsci formulou um modelo pedagógico mais rico. Em sua teorização, valorizou a atividade humana que interpreta e transforma realidades. Então, na pedagogia marxista, a ideia é conscientizar o ser humano no sentido de que ele se tornar um elemento ativo no processo de transformação da sociedade. Naturalmente, de rumo ao socialismo, né? No século XX, houve várias inovações pedagógicas originais nos países em desenvolvimento, que tiveram ressonância na Europa e nos Estados Unidos. Uma campanha de educação de adultos, aplicando modelos de conscientização inovadores, como fez Paulo Freire no Brasil. Segundo Paulo Freire, no âmbito das poucas escolas existentes, prevalecia uma concepção de ensino-aprendizagem baseada em conteúdos pedagógicos que estavam totalmente dissociados da realidade socioeconômica concreta vivida pela sociedade brasileira de então. Paulo Freire desenvolveu sua pedagogia do oprimido, e que recebeu elogios rasgados da comunidade ligada à educação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Paulo Freire se tornou uma referência como um pedagogo capaz de fazer com que os oprimidos se conscientizem da sua condição e busquem transformar a realidade em que ele vive. Na era contemporânea, a educação deixou de ser apenas presencial, para se tornar também não presencial, ou parcialmente presencial com a educação à distância, que é modernamente uma modalidade de educação mediada por tecnologias, em que alunos e professores são separados espacial
ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. Hoje, a educação pode ser processada de forma presencial, semipresencial e educação à distância. Hoje, as possibilidades da educação são amplas, muito mais amplas do que a educação à distância praticada no século XIX, que tinha apenas como meios de relação entre professor e aluno os correios e o rádio. Hoje, os instrumentos são inúmeros, sobretudo com o uso da internet. Pode-se fazer um curso à distância praticamente nos mesmos moldes dos presenciais, com os estudantes assistindo pela internet às aulas de professores, com exibição de conteúdos audiovisuais. As avaliações podem ser feitas em tempo real, também pela rede, com tempo certo para sua realização. A metodologia de ensino, a forma de avaliar a aprendizagem dos alunos e a atuação do corpo docente na educação à distância passaram por uma revolução. O progresso tecnológico facilitou a difusão do conhecimento, obscurecendo a centralidade da escola, tornando uma exigência redefinir seu papel na era contemporânea. A escola deixou de ser, meus amigos, o único locus que transmite o saber. Na era contemporânea, cabe, entretanto, à escola a formação humana plena. Quer dizer, a escola deixou de ser o único locus de transmissão do saber, mas ela é, na era contemporânea, o espaço de formação humana plena. Na escola é que pode-se reunir os recursos, as competências essenciais em termos de qualificação, professores, laboratórios e tudo mais, no sentido de uma formação plena. Mas ela deixou de exercer o papel que sempre exerceu no passado, de ser o único locus de transmissão do saber. Hoje existem vários meios facilitados, sobretudo pela internet. Uma revolução no sistema da educação já está acontecendo na era contemporânea, no que diz respeito à adoção de novas metodologias de ensino, como as que vamos descrever. Por exemplo, a sala de aula. É uma revolução que está acontecendo. Ao invés de serem destinadas à teoria, as salas de aulas terão como objetivo a prática. O aluno aprende a teoria em casa e pratica na sala de aula com auxílio de um professor, mentor. Outra grande mudança é que o aprendizado passa a ser personalizado. Estudantes irão aprender com ferramentas que se adaptam às suas próprias capacidades, podendo aprender em tempo e locais diferentes. Não necessariamente precisa estar num mesmo local para aprender. Na escola, por exemplo. Pode aprender em casa ou em qualquer outro local. Significa dizer que alunos acima da média serão desafiados com exercícios mais difíceis. Quando eu falo aprendizado personalizado, é isso. Alunos acima da média poderão ser desafiados com exercícios mais difíceis. E os com mais dificuldade terão a oportunidade de praticar mais até que atinjam o nível desejado. Esse processo fará com que os professores sejam mais capazes de ver claramente qual tipo de ajuda cada estudante precisa. Uma outra mudança diz respeito à livre escolha. Os estudantes terão a liberdade de modificar seu processo de aprendizagem, escolhendo as matérias que desejam aprender, com base em suas próprias preferências, e poderão utilizar diferentes dispositivos, programas e técnicas que julgarem necessários para o próprio aprendizado. Outra grande mudança diz respeito à aplicabilidade prática. O
conhecimento não ficará apenas na teoria. Ele será posto em prática através de projetos, para que os alunos adquiram o domínio da técnica e também pratiquem organização, trabalho em equipe e liderança. Outra grande mudança está relacionada com o coeficiente emocional ser maior do que o quociente de inteligência. Uma vez que a tecnologia traz mais eficiência e vem cada vez mais substituindo o trabalho humano em diversas áreas, a formação deverá contemplar a presença de habilidades essencialmente humanas e valorizar ainda mais as interações sociais. As escolas deverão prover mais oportunidades para os alunos, adquirindo habilidades do mundo real, que farão a diferença em seus trabalhos. Isso significa mais espaço para programas de trabalho, mais projetos colaborativos, mais prática. Outra mudança que está em curso diz respeito ao sistema de avaliações. Muitos argumentam que a forma como o sistema de perguntas e respostas das provas não é eficaz, pois muitos alunos apenas decoram os conteúdos e os esquecem no dia seguinte, após a avaliação. Ainda esse sistema não avalia adequadamente o que realmente o aluno é capaz de fazer. Essa é a conclusão que muitos estão chegando. E aí, a tendência é que as avaliações passem a ocorrer na realização de projetos reais, com os alunos colocando a mão na massa. Então, o processo de avaliação tende a deixar de ser com perguntas e respostas dos alunos, os questionários, substituindo com a execução de projetos, aplicando os conhecimentos que ele adquiriu durante o curso. O professor José Moran, um dos fundadores do projeto Escola do Futuro da USP, da Universidade de São Paulo, pesquisador e designer de projetos inovadores na educação com ênfase em valores, metodologias ativas, modelos flexíveis e tecnologias digitais, considera que a educação do futuro deveria apresentar as características seguintes. Não deve ser adotado um único modelo, proposta, caminho para a educação. Trabalhar com desafios com projetos reais. Com jogos parece o caminho mais importante hoje, que pode ser realizado de várias formas e em contextos diferentes. Pode-se ensinar por problemas, em projetos, no modelo disciplinar, e em modelos sem disciplinas isoladas, com modelos mais abertos, de construção mais participativa e processual, e com modelos mais roteirizados, preparados anteriormente, planejados nos seus mínimos detalhes. A segunda característica é alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. A criação de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se inserem em plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com a interação. Tudo isto utilizando as tecnologias adequadas. O articulador das etapas individuais e grupais é o docente, com sua capacidade de acompanhar, mediar e analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades, a partir dos percursos realizados pelos alunos individual e grupalmente. Este novo papel do professor é mais complexo do que o anterior de transmitir informações. Precisa de uma preparação em competências mais amplas, além do conhecimento do conteúdo, como saber adaptar-se ao grupo e a cada aluno, planejar, acompanhar e avaliar atividades significativas e diferentes. A terceira característica consiste em ensinar e aprender podem ser feitos de forma muito mais flexível, ativa e baseada no ritmo de cada aluno.
O modelo mais interessante e promissor de utilização de tecnologias é o de concentrar no ambiente virtual, o que é informação básica, e na sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais, jogos é muito importante para que os alunos aprendam fazendo juntos e aprendam também no seu próprio ritmo. É decisivo também para valorizar mais o papel do professor, como gestor de processos ricos de aprendizagem significativas, em nome de um simples repassador de informações. Se mudarmos a tecnologia, ou melhor, se mudarmos a mentalidade dos docentes para serem mediadores, poderão utilizar recursos próximos, tecnologias simples, como se estão no celular, uma câmera para ilustrar, um programa gratuito para juntar as imagens e contar com elas histórias interessantes e os alunos serem autores protagonistas do seu processo de aprender. A quarta característica é que os desafios de mudança na educação são estruturais. É preciso aumentar o número de escolas de qualidade, de escolas com bons gestores, docentes e infraestrutura, que consigam motivar os alunos e que realmente promovam uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. Precisa haver plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores. É preciso políticas consistentes de formação para atrair os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor. De políticas inovadoras de gestão que levem os modelos de sucesso de gestão para a educação básica e superior. E como quinta característica, os educadores precisam aprender a realizar-se como pessoas e como profissionais, em contextos precários e difíceis. Aprender a evoluir sempre em todos os campos, a ser mais afetivos e, ao mesmo tempo, saber gerenciar grupos, devem se transformar em educadores inspiradores e motivadores. Bem, meus amigos, quais são as conclusões que nós podemos extrair de tudo que acabamos de expor? Eu vou aqui sintetizar o que nós apresentamos em termos das inovações que aconteceram ao longo da história da humanidade, até a era contemporânea. Nós falamos o seguinte, que na antiguidade, do século VIII ao século V, depois de Cristo, as grandes inovações ocorridas em educação foram o desenvolvimento da escrita na Suméria. Haja vista que até então a educação era baseada na oralidade. E a criação de um sistema de ensino oficial adotado pelo Império Romano, porque até então o Estado não havia assumido suas responsabilidades com a educação. Até então a educação era a responsabilidade das famílias. Na Idade Média, do século V ao século XV, as grandes inovações em educação ocorreram com o mosteiro, se tornando um local especialmente destinado à sistematização do ensino. Com o nascimento das universidades, com a burguesia investindo em escolas para ensinos práticos, com as corporações de ofício, que se distinguem da formação escolar pelo fato de o ensino se realizar no local de trabalho, e com a reforma protestante, que surgiu com o luteranismo e exerceu influência importantíssima sobre a escola no início do século XVI, trazendo como inovação na educação a exigência da presença de meninos e meninas nos bancos escolares sem distinção de classe. Então, veja bem, falando sobre o que aconteceu na Antiguidade e na Idade Média. Na Idade Moderna, ou seja, do século XV ao século XVIII, as grandes inovações em educação ocorreram com as classes escolares divididas por idades e os meninos e meninas frequentando a escola, que foram conquista nessa época.
e com a renovação pedagógica proposta por Jean Comenius, de ensinar tudo a todos, baseada no empirismo, ou seja, na observação direta das coisas. Já no século XVIII, as grandes inovações em educação ocorreram com a educação pública, instituída como escola obrigatória para crianças entre 5 e 12 anos, pelo rei Frederico Guilherme da Prússia, em 1717. Com a tese iluminista de considerar a educação como um direito de todos, a obrigação do Estado de manter escolas, o direito à educação pública e gratuita, a garantia de que a escola pública não esteja sob o domínio de nenhum credo religioso, com a formação de recursos humanos voltados para atender às necessidades da industrialização, por uma força de trabalho munida de alfabetização, letramento matemático e habilidades mecânicas. Com a primeira Revolução Industrial e o surgimento da moderna instituição escolar pública, com a exigência do trabalhador ser, no mínimo, alfabetizado e capaz de operar as máquinas que eram símbolo da Revolução Industrial, e o reconhecimento do direito à educação para as mulheres e o povo em geral, com a Revolução Francesa de 1789, que inovou no campo do ensino, ao promover a intervenção do Estado na educação, a adotar uma política que desenvolva as capacidades do aluno, que estabeleça uma verdadeira igualdade entre os cidadãos, que realize uma completa liberdade de ensino e que valorize a cultura científica e com o ensino mútuo. Iniciativa educacional inovadora promovida por particulares na Inglaterra, no qual adolescentes, instruídos diretamente pelo mestre, atuavam como auxiliares ou monitores, ensinando outros adolescentes. Então, nós aqui mostramos o que aconteceu no século XVIII, que coincidiu com a primeira Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e todos esses eventos contribuíram no sentido de fazer com que a educação desse largos passos em seu desenvolvimento. No século XIX, as grandes inovações em educação ocorreram com as pedagogias de Pestalozzi, bem como com as pedagogias positivistas de Emile Durkheim e a socialista proposta por Karl Marx e Friedrich Engels. Com a lei de 1833, que instituiu a obrigação de uma escola primária de crianças e uma escola de formação de professores de ensino básico em cada departamento francês, com as leis de 1881, que estabelecia a escola gratuita, e de 1882, que tornou obrigatória e laica a educação para crianças de 3 a 6 anos na França, e serviram como ponto de partida para novas leis sobre a educação que surgiram no mundo todo, e com a educação à distância, que é conhecida desde o século XIX. No século XX, as grandes inovações da educação ocorreram com o surgimento da Escola Nova, formulada por John Dewey, que defendia a tese que a escola não podia ficar alheia à transformação produtiva e ao crescimento econômico. Eu queria fazer um pequeno parênteses para mostrar o seguinte, que até então a escola ela estava dissociada das atividades produtivas. A escola era voltada muito mais para a formação cultural do indivíduo, não necessariamente voltada para a formação profissional, para exercer uma atividade ligada à atividade produtiva. O John Dewey introduziu essa grande mudança ao formular a Escola Nova. E não só ele também a concepção marxista da educação, que adotava estratégias educativas considerando a centralidade do trabalho na formação do homem voltada para o futuro, e o papel prioritário que ele deve assumir, enfatizando o valor da educação integralmente humana de todas as pessoas libertadas das condições de submissão e alienação, e com a campanha de educação de adultos, aplicando modelos de conscientização inovadores, como fez Paulo Freire no Brasil. No século XXI, as grandes inovações em educação
ocorreram com o desenvolvimento da educação à distância, que é modernamente uma modalidade de educação mediada por tecnologias, em que alunos e professores estão separados espacial e ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem, e com as propostas de revolução no sistema de educação que já estão acontecendo na era contemporânea, no que diz respeito à adoção de novas metodologias de ensino impostas pelas mudanças na economia e na sociedade, impulsionadas pelo avanço tecnológico. Então, são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer, mas antes de tudo, eu gostaria de deixar para suas informações que nós tomamos por base 2 trabalhos de pesquisa que nós realizamos. Nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre a evolução da educação no mundo, da pré-história ao século XVIII. E esse texto está disponível na internet, mais especificamente no site do LinkedIn. E também nós levamos em conta um outro trabalho de pesquisa que nós realizamos sobre a evolução da educação no mundo do século XVIII ao século XXI. Então, essas foram as fontes de dados que nós trabalhamos para extrair as informações que considerei fundamentais para caracterizar as grandes inovações que ocorreram em educação ao longo da história da humanidade. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e fica meu abraço fraternal para todos os meus amigos e, em particular, aqueles que se dedicam à educação em nosso país.